A criança enviou 100 cartas idênticas ao presidente, e na carta de número 101 um helicóptero apareceu. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lar São Gabriel do Silêncio não era um abrigo. Parecia mais um lugar esquecido pelo mundo. Não havia som algum além do vento. Nenhuma risada infantil. Só se ouvia o som seco das trancas se abrindo todas as manhãs, anunciando que o depósito de mantimentos estava prestes a ser aberto, um ruído estranho que as crianças chamavam de o suspiro habitual das barrigas vazias. No pátio de terra rachada, as crianças, vestindo suéteres puídos e velhos, formavam longas filas silenciosas, com a cabeça baixa. Seguravam com força suas tigelas de alumínio amassadas, esperando quietas a vez de receber uma concha de canja rala e sem gosto, às vezes, era apenas água de arroz com um pouco de sal. Os olhares já não demonstravam surpresa. Apenas aceitação, como plantas que aprenderam a viver entre pedras. Uma voz fria ecoou. Ordem! Quem furar a fila vai ficar sem. Era a voz de Dona Marta, a responsável pela cozinha, uma mulher de mais de 50 anos, o rosto enrugado como casca de árvore, mas os olhos afiados como lâmina. Era uma das 3 adultas que trabalhavam no abrigo, sob o comando da diretora. Uma criança ergueu a mão, trêmula. Dona, ontem eu estava com febre, hoje eu. Não me interessa. Marta cortou, despejando a concha de sopa direto na tigela da criança seguinte. Ali, ninguém tinha privilégios. Ninguém podia demonstrar fraqueza. Passos duros ecoando ao longe fizeram as crianças pararem de se mover. Uma figura surgiu no corredor que levava ao pátio, era o Sr. Geraldo, o administrador. Alto, corpulento, sempre de óculos escuros mesmo em dias nublados. Na mão, levava um chaveiro enorme que tilintava a cada passo o som que anunciava a presença do poder. Uma criança sussurrou para outra. O Geraldo vai verificar o depósito de novo. Deve ser para contar o arroz que a dona Felícia disse que sumiu ontem. Sumiu nada, ela vendeu pro mercado negro. Geraldo não precisava ouvir. Nem se importava. Passava pelo pátio como uma sombra sem emoção. Parou diante da porta do depósito, encaixou a chave. O som do cadeado se abrindo cais. Foi o único permitido a romper o silêncio da manhã. Os muros em volta do pátio eram tão altos que não se via nada do lado de fora. Ao longe, havia uma mata de pinheiros densos, depois terreno baldio e então, mais nada. O abrigo era um mundo à parte, sem cartas, sem telefone, sem internet. Quem estava ali não sabia como o tempo passava lá fora. O inverno chegava de repente. O verão nunca era quente. Um menino de cabelos cacheados, uns 8 anos, chamado Tomás, sussurrou para o amigo. Você sente falta de casa? Não pode falar sobre casa. O outro respondeu, com os olhos fixos no chão. Era uma regra não escrita, mas todos conheciam. Não chorar. Não perguntar sobre o passado. Ninguém podia mandar cartas. E, acima de tudo, ninguém mencionava o nome ou Dona Felícia, a não ser que fosse estritamente necessário. Dona Felícia, diretora do abrigo, era mencionada pelas crianças apenas por um apelido, a viúva vermelha, por sempre usar vestidos pretos, batom vermelho escuro e um colar de pérolas brancas pendendo no peito, como uma freira cruel saída de um romance sombrio. Ela não aparecia com frequência, mas toda vez que saía de seu escritório, o ar parecia congelar. Ninguém ousava tossir. Ninguém ousava levantar o rosto. A porta de seu escritório ficava no canto mais distante do prédio, logo acima do porão chamado O Silêncio, de onde diziam ouvir choro de criança à noite, embora ninguém confirmasse. Porque ninguém ousava falar. Ali, uma palavra errada podia fazer alguém desaparecer para sempre. Naquele café da manhã, um pequeno incidente fez tudo parar. Uma menina de cabelos castanhos, chamada Sofia, deixou a colher cair no chão. O som do metal batendo nas pedras soou alto demais. Geraldo virou-se. Marta também. O pátio lotado pareceu prender o fôlego. Dê desculpa, dona. Sofia gaguejou, abaixando-se para pegar a colher. Marta caminhou até ela, arrancou-lhe a tigela das mãos.
Não precisa mais comer. Quem não é cuidadosa, que aprenda a jejuar e a ficar em silêncio. Mas, eu tô com muita fome. Sofia murmurou. Geraldo franziu a testa. Marta, leve ela até a sala da diretora. Sofia começou a chorar. Não. Por favor, não me leve até ela. Eu juro que não vou derrubar mais. Geraldo não respondeu. Puxou o braço da menina com força. Algumas crianças próximas viraram o rosto. Outras se agarraram umas às outras. Ninguém tentou impedir. Ninguém disse uma palavra. Ao meio-dia, a tigela de Sofia ainda estava no mesmo lugar. E à noite, sua cama continuava vazia. O dormitório era um salão comprido, com camas de ferro enfileiradas. Na parede, só havia uma foto antiga e desbotada de Nossa Senhora, com um olhar mais severo que acolhedor. Samuel, um menino de 10 anos, apelidado de O Assombra, sentava-se calado ao pé da cama, olhando pela pequena janela única por onde se podia ver o horizonte. Não falava, não escrevia, ninguém sabia ao certo o que se passava em sua mente. Era uma criança sem registro. Sem documentos. Sem visitas. Diziam que fora encontrado à beira da floresta, quando tinha 2 anos, ainda na época da antiga administração do abrigo. Outro menino, Luizinho, falou. Samuel, hoje você vai desenhar de novo? Samuel balançou a cabeça. Por que você nunca fala nada? Não sabe falar, é? Samuel olhou para Luizinho, depois virou o rosto. O olhar fixo na floresta distante, onde todo o pôr do sol tingia o céu como se fosse mar de sangue. Havia algo estranho naquele olhar, como se ele esperasse por algo que o mundo já havia esquecido. Luizinho suspirou. Ouviu Pedro dizendo que esse abrigo já foi visitado pelo presidente há uns 8 anos. Vai ver, você conheceu ele? Ninguém sabia. Ninguém teve coragem de perguntar mais. Antes de dormir, Marta fazia a ronda. Passava de cama em cama com uma lanterna, iluminando os olhos das crianças, checando mãos, pés, até debaixo dos travesseiros em busca de papel, canetas ou objetos proibidos. Toda noite era assim. Depois que ela se afastava, Samuel saía debaixo do cobertor. Silenciosamente, puxava debaixo da cama um pedacinho de carvão de cozinha e um papel de bala todo amassado. Começava a desenhar. À luz fraca da lua que entrava pela janelinha, surgiam traços de um campo aberto, uma figura adulta abraçando uma criança, um céu azul sem grades. Abaixo, com uma caligrafia fina, escreveu: Quem já beijou minha testa ainda se lembra de mim. O abrigo Olar São Gabriel do Silêncio permanecia calado. Como se jamais tivesse existido. Samuel estava encolhido nos degraus de madeira podre atrás da cozinha. O sol ainda não tinha nascido. A neblina cobria a grama seca, mas ele já estava acordado fazia tempo. O frio entrava pelos buracos do suéter como se quisesse roer a pele, mas Samuel não tremia. Apenas olhava fixamente para a fileira de árvores além do muro de pedra atrás do abrigo, onde havia um portão trancado havia anos, levando à floresta. Pedro, um menino 2 anos mais velho, aproximou-se com um pão seco roubado da cozinha na noite anterior. Estendeu para Samuel. Quer um pedaço? Eu como só a metade. Samuel balançou a cabeça. O olhar preso nas árvores. Você fica olhando para essa floresta o tempo todo, tem o que lá? Fantasma. Pedro mordeu o pão, mastigando devagar. Samuel ficou quieto, mas de repente levantou a mão até a testa e pousou-a suavemente sobre ela. Um gesto desajeitado, mas de alguma forma sagrado. Pedro franziu a testa. Você sonhou de novo com a pessoa que te beijava na testa quando era pequeno, né? O menino não respondeu. Pedro resmungou. Eu nem lembro mais do rosto da minha mãe. O sino velho no telhado tocou 3 vezes, sinal para acordar e se preparar para formar. Pedro suspirou, empurrou o resto do pão seco na mão de Samuel. Come logo. Se a Marta vir, vai ser surra. Samuel pegou o pão, mas não comeu.
Guardou no bolso e se levantou, juntando-se em silêncio à fila de crianças indo para o pátio. Seus passos se misturavam com a terra, sem deixar marcas. No abrigo, todos o chamavam de A Sombra. Não porque fosse assustador, mas porque era quase invisível. Só uma pessoa sabia que Samuel tinha algo especial, o Sr. João, o varredor mais velho do abrigo. Os cabelos quase todos brancos, os olhos embaçados, mas a memória afiada de forma estranha. Era o único ali que se atrevia a murmurar pelas costas de Felícia. Olha só, esse garoto, desenha com a mão esquerda como artista, mas a direita parece ter sido costurada errada, resmungou ele ao ver Samuel desenhando num papel de bala. Quebrou o braço. Samuel não respondeu. Só estendeu a mão direita, mostrando no pulso uma cicatriz longa, acinzentada. Caiu da escada. Samuel balançou a cabeça. Depois escreveu no chão, com o dedo, um depósito de arroz. João estreitou os olhos, leu com cuidado e então sussurrou. Foi quando o Geraldo te trancou lá dentro. O menino assentiu. Maldito! O velho apertou com força o cabo da vassoura. Você lembra quem fez isso? Samuel apenas escreveu, e ninguém protegeu. O velho assentiu com a cabeça, depois deu uma risada seca. E mesmo assim você tá vivo. Moleque bom. Desde aquele dia, sempre que podia, João deixava para Samuel pedaços limpos de papel de embrulho. Fingia estar varrendo perto da cozinha e o derrubava um rolo de papel ou um toco de lápis quebrado. Num dia de chuva forte, João colocou algo pequeno nas mãos de Samuel e sussurrou. Não deixe ninguém ver. Aqui dentro tem envelope e selos antigos. Você sabe escrever nome? Samuel assentiu. Vai mandar para quem? Ele tirou do bolso da camisa rasgada um pedacinho de pano. Nele, bordado com linha prateada já desbotada, lia-se da Silva. João franziu a testa. Ah! Silva? Alexandre Silva? O menino assentiu de novo. Você sabe quem é ele? Samuel escreveu uma frase em presidente. Ele veio aqui. João fez um estalo com a língua. Eu lembro mesmo, um dia ele apareceu. Tirou foto, falou umas bobagens e foi embora. Mas ninguém nunca cumpre o que promete. Samuel puxou de dentro da gola uma embalagem velha, com um desenho de um homem abraçando uma criança ao lado do abrigo. O rosto do homem era assustadoramente parecido com o de Silva, o cabelo, o queixo, os olhos. Você desenhou isso, só de memória? O menino assentiu. João suspirou, e então falou, como se confessasse algo. Tá bom. Toda noite, antes de eu ir pro meu quarto, deixe a carta no latão de lixo no fim do corredor. Eu vou tentar levar até o correio da vila vizinha, mas só quando der. Samuel escreveu uma palavra grande, obrigado. Não me agradeça. Se a Felícia souber, ela me enterra vivo. Samuel ficou em silêncio. Mas o brilho nos olhos dele dizia algo, e não era esperança. Era vontade. Naquela refeição, Lúcia, a menina apelidada de Olíngua Afiada, virou-se para Samuel e sussurrou. Eu vi você desenhando ontem à noite. Samuel não respondeu. Você desenha bem. Se saísse daqui, seria famoso. Pedro se meteu. Sair? Você tá louca? Aqui ninguém sai. Lúcia apertou os lábios. Porque todo mundo se cala. Ninguém tenta nada. Ela olhou para Samuel e tocou de leve sua mão. Você é diferente. Eu vejo isso. Uma sombra surgiu atrás deles. Era a senhora Beatriz, assistente nova que estava no abrigo fazia alguns meses. Jovem, por volta dos 30 anos, voz suave, mas sempre com um olhar tenso. Ela lançou um olhar ao redor, depois sussurrou. Falem baixo, não deixem o microfone captar. Hoje vem uma equipe de inspeção. Mas só vão checar os papéis. Lúcia franziu a testa. Papéis? Os falsos que a dona Felícia inventa, né? Beatriz olhou para fora e murmurou.
Se alguém conseguir entregar uma prova real para eles, então. Ela não terminou a frase. Lúcia assentiu em silêncio. Samuel apenas observava. Mas em sua mente ainda ecoava a imagem do primeiro envelope que João levou, e que nunca teve resposta. Naquela noite, quando as luzes se apagaram, Samuel se sentou na cama. Acendeu um fósforo escondido numa caixa vazia. À luz amarelada, escreveu a carta número 13 com a mão trêmula, de frio, de cansaço. Mas a letra seguia firme. Meu nome é Samuel. O abrigo ainda não foi reformado. Ainda passo frio, ainda sinto fome. O Senhor prometeu que voltaria. Eu ainda acredito. Por favor, venha. Colocou a carta no envelope, colou o selo antigo, envolveu em plástico e rastejou para fora, desviando da luz das câmeras. João o esperava no canto, segurando a vassoura, cigarro apagado na boca. Rápido. Hoje o Geraldo foi verificar o depósito mais tarde, tenho que voltar logo. Samuel entregou a carta e voltou ao dormitório sem dizer uma palavra. Nas semanas seguintes, vieram a carta 14, depois a 24, depois a 43. Uma por noite. E Samuel continuava a desenhar, cada vez com mais detalhes o abrigo, os rostos dos amigos, o homem de cabelos grisalhos com um sorriso gentil. Mas nenhuma resposta. Nenhum sinal de que alguém lera as cartas. Samuel ainda sentia frio. Ainda sentia fome. Ainda era revistado toda noite. Mas não desistia. Na noite de número 103, João não apareceu. O latão de lixo estava como sempre. Na manhã seguinte, o abrigo foi tomado pela notícia trágica: o velho varredor fora encontrado desacordado atrás da horta. Seu coração havia parado. Não houve funeral. Ninguém se despediu. Lúcia chorou. E levou um tapa de Marta. Aqui, ninguém chora pelos outros. Samuel não chorou. Mas ficou sentado à janela a noite inteira, sem escrever. Nas mãos, só um desenho inacabado. No dia seguinte, Pedro cochichou. Sabia que o João foi soldado? Samuel arregalou os olhos. Ouvi ele contando que, quando jovem, foi segurança do presidente. Será que? Ele não terminou. Mas Samuel entendeu. E, pela primeira vez em mais de um ano, ele apertou o papel com tanta força que rasgou. Agora, o último mensageiro tinha desaparecido. O som dos saltos altos de Dona Felícia ecoava em ritmos gélidos sobre o piso de pedra do corredor. Era o tipo de som que fazia as crianças prenderem a respiração, como o apito de trem anunciando tragédia. Ela sempre andava sozinha. Não precisava de guarda-costas. Sua presença bastava para silenciar o abrigo inteiro. Esses lixos ainda não dormiram? Murmurava, com um sorriso fino como lâmina. Dona Felícia tinha mais de 60 anos, mas os cabelos não eram grisalhos e estavam sempre tingidos de preto e penteados para trás, com o mesmo cuidado das damas ricas de Minas Gerais. Nunca aparecia de dia. Toda vez que saía do escritório, o sol já havia se posto, e a luz amarela das lâmpadas refletia nas pérolas do colar como os olhos de um predador. Vestia veludo preto abaixo do joelho, usava luvas, e os lábios tingidos de um vermelho escuro não vivo, mas como sangue seco. Seu perfume era forte e cortante, como se cada gota fosse feita de madeira podre e cinzas. Um simples olhar seu bastava para fazer qualquer criança encolher. O escritório dela, único com janela para a floresta, tinha apenas a luz de um abajur antigo e uma lareira há muito tempo apagada. Na mesa, uma pilha grossa de pastas, organizadas por cores de capa. Para adoção. Inadequado. E o descartado. Numa tarde tardia, Geraldo entrou carregando um maço de papéis. Felícia não levantou os olhos. O que os filantropos mandaram dessa vez? Disseram que vão voltar para uma inspeção. Querem fotos das crianças e um relatório das condições de vida. Ela ergueu o rosto, arqueando a sobrancelha. Fotos? Sim. Querem algo e autêntico. Autêntico.
Ela soltou uma risada curta. Então tirem fotos de um ângulo bonito, com sorrisos e uniformes novos. Ao fundo, aquele muro que pintamos semana passada. O banheiro quebrado? Cubram com uma faixa. Entendido? Sim, senhora. E quanto aos donativos desta vez? Geraldo olhou em volta, depois murmurou. Já escondi no porão. Caixas de carne enlatada, leite, casacos. Ótimo. As crianças não precisam saber. Aquelas coisas não são crianças, são sobras da sociedade. Mas alguns começaram a perguntar sobre cartas. Felícia tirou os olhos dos documentos. O olhar dela esfriou. Quem? Parece que o tal Samuel. E a menina, Lúcia. Aquela menina já tinha sido avisada. Tá querendo bancar a esperta de novo. Felícia se levantou, foi até o arquivo e puxou um envelope fino. Dentro, uma foto borrada mostrava Lúcia entregando um papel para alguém da equipe de caridade na semana anterior. Entregue isso para Marta. Tranque ela uma noite no porão da cozinha. Geraldo assentiu, depois perguntou. E o Samuel? Esse, deixo comigo. Na manhã seguinte, Lúcia desapareceu. No dormitório, faltava uma risada, uma provocação, um olhar de canto de olho, tudo que fazia de Lúcia alguém mais viva que o restante do abrigo. Pedro, calado, enfiou o lenço que ela tinha tricotado debaixo do travesseiro. Luizinho se recusou a comer. Samuel permaneceu em silêncio, mas seus olhos estavam voltados para a cozinha. Naquela tarde, Dona Felícia apareceu pessoalmente na sala de aula, um evento raro. A sala era um cômodo velho, com carteiras de madeira descascadas, lousa mofada e giz suficiente só para escrever uma linha. As crianças estavam tendo aula de latim, uma língua que ninguém ali entendia porque precisava aprender. Queridos, a voz dela soou suave como o vento, mas afiada como faca. Hoje quero contar uma história. A sala ficou imóvel. Era uma vez uma criança que vivia num abrigo como este. Ela achava que era especial, que tinha o conhecidos lá fora. Escrevia cartas. Fazia desenhos. Contava histórias pros amigos. E então? Ela bateu palmas suavemente 2 vezes. Ela desapareceu. Ninguém se lembra mais do nome dela. Seu olhar percorreu a turma, até parar em Samuel. Ele não piscou. Aqueles que não sabem ficar calados serão esquecidos. Para sempre. Ela se virou e saiu. Após a aula, Pedro cochichou no ouvido de Samuel. Ela tá te ameaçando. Samuel olhou de volta para o amigo, com um olhar tão calmo quanto gelado. Eu sei, e ele disse. Foi a primeira vez que falou em voz alta, como um sussurro. Pedro arregalou os olhos. Você sabe falar? Samuel não respondeu. Naquela noite, Samuel não dormiu. Ele virou a camisa e pegou um desenho antigo, um homem abraçando uma criança, com o abrigo ao fundo. Abaixo, rabiscado com tinta fraca, lia-se: Eu acredito que o senhor virá. O som da porta se abrindo o fez se encolher. Dona Felícia estava ali, ao lado de Geraldo. Olá, nosso pequeno artista, ela disse, com um sorriso frio. Ouvi dizer que você tem talento e uma imaginação admirável. Samuel apertou o papel contra o peito. Me dê o desenho, ela ordenou. Ele balançou a cabeça. O homem corpulento avançou e arrancou o papel das mãos do menino. Samuel resistiu, mas era pequeno demais. O papel rasgou numa das pontas. Não! Ele gritou, quase em soluço. Felícia levantou o pedaço rasgado. Você acha que ele vai vir? Um homem como Alexandre Silva, ele nem lembra do próprio nome, quanto mais do seu rosto. Samuel cerrou os dentes. Ele prometeu. Prometeu. Ela riu. Ele prometeu para centenas. Você é só uma mancha num dia chuvoso. Ninguém se lembra do lixo. Samuel ficou em silêncio, as mãos apertadas. Os olhos vermelhos, mas nenhuma lágrima caiu.
Tranque ele no porão da cozinha. Que ele continue sonhando sozinho. Geraldo o arrastou. Samuel não se debateu, não gritou. Mas, antes de sair do quarto, virou-se e encarou os olhos de Dona Felícia. Um dia a senhora vai ter medo até do som dos próprios passos. A sala ficou em silêncio absoluto. Felícia ficou ali parada, olhando para ele, os lábios se contraindo. O porão onde Lúcia havia sido trancada era uma sala baixa, úmida, com uma única lâmpada tremeluzente. O cheiro de mofo misturado ao de esgoto antigo dava enjoo. Geraldo o trancou lá dentro, depois disse: "Pode sonhar aqui dentro. Mas não espere que alguém ouça." A porta se fechou. A escuridão tomou conta. Samuel se encolheu no chão de azulejos gelados, abraçando a camisa desbotada, a única peça que ainda guardava o calor de aquele dia, 8 anos atrás. Sussurrou na escuridão: "Eu não esqueci, o senhor também não esqueça." Lá fora, Dona Felícia estava na varanda, olhando o céu. A chuva de inverno começava a cair. Ela acariciou o colar de pérolas e disse: "Se um cão ousa levantar a cabeça, eu o ensinarei a baixar o olhar." O cheiro de mofo do porão se misturava à água que escorria dos canos quebrados. Samuel jazia encolhido no chão frio, o peito pressionando contra a camisa amarrotada. Quase 2 dias sem luz, sem comida, sem água. Seus lábios estavam rachados, sangrando, mas ele não soltou um único gemido. Na parede, com a unha, ele arranhava as primeiras palavras: "Eu acredito que o senhor virá." O único som era o vento assobiando pela fresta da porta apodrecida. De vez em quando, o som de ratos correndo ou de correntes caindo em algum sonho distante. Samuel não dormia. Em sua mente, as cartas antigas, os traços cada vez mais fracos, como se cada linha fosse escrita com sangue seco em vez de tinta. Na manhã do 3º dia, Geraldo abriu a porta. "Levanta. Pode comer agora." Ele jogou uma bandeja de alumínio num canto. Havia ali apenas uma fatia de pão duro como pedra e um copo com pouca água. Samuel não disse nada. Nem olhou. Geraldo entrou, curvou-se sobre ele. "Você não tem medo, é isso, moleque?" Samuel abriu os olhos e encarou direto. "Eu tenho medo. Mas não de vocês." Geraldo arregalou os olhos. Levantou a mão para bater, mas parou no meio do movimento. Riu com desprezo. "Corajoso, né? Cachorro late alto antes de morrer." Quando foi solto, Samuel não voltou direto para o dormitório. Deu a volta pelos fundos do banheiro antigo, onde ele escondia seus desenhos dentro de um cano quebrado. O local agora estava mais apodrecido, coberto de musgo, mas ainda era o único canto longe de olhares. Sentou-se. As mãos tremiam de fome, mas mesmo assim abriu a pasta de papéis. Aquela noite, precisava escrever mais uma carta. Mesmo com João morto. Mesmo sem ninguém para entregar. Porque se não escrevesse, ele desapareceria. Não do abrigo, mas de si mesmo. Um ruído leve. Samuel se virou, assustado. Alguém estava atrás dele. "Você ainda escreve?" Era Pedro. O garoto se abaixou e olhou para a pilha de cartas velhas, bordas gastas, tinta borrada de chuva. "Quantas já foram?" "100 cartas iguais, todas com esperança", respondeu Samuel, baixinho. "100 cartas, e nenhuma teve resposta?" Samuel assentiu. Pedro mordeu o lábio, então tirou do bolso um lenço. "A Lúcia me deu isso antes de ser levada. Ela disse, um guarda pro Samuel, caso eu desapareça." Eu não entendi na hora. Samuel pegou, desdobrou. Dentro do lenço havia um pedacinho de papel dobrado em 4. Ao abrir, era um desenho. Era o cenário atrás do abrigo, o banheiro quebrado, mato alto, lixo acumulado. Abaixo do desenho, lia-se: "Não queremos doces. Queremos água limpa." Pedro ficou em silêncio. Ela queria mandar isso para a equipe de caridade na semana passada. Talvez por isso que
Samuel apertou o papel e o guardou no bolso da camisa. Eu vou continuar escrevendo. Pedro suspirou. Eu não sei como te ajudar. Ficar em silêncio já é ajudar, disse Samuel, olhando para ele, sem raiva, apenas como se estivesse deixando um recado. Naquela noite, Samuel teve febre. Seu corpo ainda não tinha se recuperado dos 2 dias preso. A cabeça ardia, o suor escorria como chuva, mas ele ainda assim sentou-se para escrever. A caneta estava quebrada, então ele pegou um pedaço de bambu e afiou. A tinta estava rala, misturada com o chá velho da cozinha. As letras ficavam cada vez mais borradas, mas ele escreveu: Meu nome é Samuel. O abrigo ainda não foi reformado. Ainda sinto frio e fome. O Senhor prometeu voltar. Não sei se o Senhor ainda se lembra da promessa. Mas eu lembro. Por favor, venha. Colou o envelope, rastejou até atrás do banheiro, passou pela fenda no muro e escondeu a carta dentro do cano de ferro antigo, onde ainda sonhava que alguma mão pudesse vir buscá-la. Pedro observava de longe, os olhos marejados. Você não pode continuar assim, você vai acabar morrendo. Samuel sorriu, fraco. Se eu morrer, ao menos disse o que precisava ser dito. Uma semana depois, numa manhã chuvosa, um caminhão parou no portão. Geraldo foi atender. O motorista era um desconhecido, mas usava o uniforme da Transportadora Nacional de Alimentos. Seus olhos eram secos, sem encarar as crianças. Enquanto descarregavam, Samuel escondeu uma carta no bolso do motorista discretamente, no meio da confusão. Não falou nada, não olhou. Apenas tocou levemente a mão dele. Naquela tarde, Dona Felícia o chamou ao escritório. O ambiente era frio como sempre. As janelas fechadas. As cortinas de veludo espesso pareciam pele cobrindo os olhos. Ela estava sentada, com a carta nas mãos. Você se acha muito esperto, não é? Samuel não respondeu. Entregar uma carta ao motorista. Esperto mesmo. Mas que pena, ele também é um dos nossos. Geraldo estava ali, imóvel. Eu avisei você, Felícia saiu de trás da mesa. Mas você insiste em desafiar. Ela se curvou até o rosto dele. Você acha que o mundo lá fora vai te salvar? Eles nem lembram que você existe. Samuel sussurrou, com a voz rouca. Eles vão lembrar. Felícia o estapeou com força. O som seco ecoou na sala. Geraldo pegou um lenço de papel e limpou o sangue que escorria da boca de Samuel. Nem um cachorro vira-lata é tão insolente, rosnou ele. Felícia recuou, ajeitou o vestido e ordenou. Leve-o para o pátio. Punição pública. Ao meio-dia, sob a chuva fria, as crianças foram chamadas ao pátio. Samuel foi puxado até o centro, cabelos molhados, o rosto inchado. Felícia estava nos degraus, apoiada numa bengala. Este é o destino dos traidores. Escrever cartas? Você se acha quem? O pátio inteiro emudeceu. Pedro apertou a mão de Luizinho com força. Beatriz, parada ao fundo do corredor, virou o rosto, os olhos vermelhos. Geraldo deu outro tapa. Olhem bem. Quem escrever carta, quem perguntar por pai ou mãe, vai acabar assim. Samuel não emitiu som algum. Seus olhos ainda brilhavam. Mas era um brilho de fogo. Naquela noite, Pedro foi até o quarto de Samuel, levando um pano quente e um pedaço de pão. Você é louco. Ela vai acabar te matando. Samuel, encostado na parede, apertou os lábios. Ela está com medo. Se não estivesse, não precisaria bater tão forte. Pedro sentou ao lado dele, e pela primeira vez, não disse nada. Depois de um tempo, murmurou. Se você escrever outra carta, deixe eu escrever com você. Samuel virou o rosto, surpreso. Pedro sorriu, fraco. Você não é uma sombra. Você é um espelho. Eu me vejo em você. Eu não quero desaparecer. Samuel assentiu.
não falou nada. Mas algo nos seus olhos mudou. Pela primeira vez, ele não se sentia sozinho. A carta de número 101 foi escrita na noite seguinte. Mas dessa vez, não foi com tinta. Não havia papel limpo, nem carvão. Samuel arranhou o dedo do meio, esperou o sangue coagular, e com aquele sangue, desenhou num pedaço do pano velho da sua camisa. Nele, desenhou um homem segurando uma criança no meio de um campo vazio. Ao fundo, o abrigo. Na mão do homem, um distintivo presidencial. Abaixo do desenho, com sangue seco, escreveu: O Senhor me carregou quando eu tinha 2 anos. Eu não esqueci da promessa. Escondeu o desenho dentro da camisa mesma que ele usava no dia em que o homem o visitou. Na primeira e última vez. Ninguém o viu chorar naquela noite. Mas Pedro disse que, na manhã seguinte, Samuel acordou com uma mancha vermelha seca na manga da camisa, e o olhar fixo na direção da floresta onde o portão de ferro estava fechado havia 8 anos. Lúcia não voltou. Sua cama era arrumada por Pedro todas as manhãs, mas ninguém falava seu nome. Ninguém ousava. Não porque tivessem esquecido, mas porque sabiam, dizer o nome de quem foi levado era fazer com que ele desaparecesse até da memória do abrigo. Como se nunca tivesse existido. Samuel ainda guardava o desenho que Lúcia deixará. Um desenho simples, mas poderoso: o banheiro rachado, a água vazando como um rio, e as crianças em fila, com olhos vazios. Uma frase sublinhada em vermelho no rodapé do desenho: Eles querem nosso silêncio. Mas estamos apodrecendo. Na noite em que Lúcia foi levada, Pedro não dormiu. Sentou-se à janela, olhando a floresta. O vento batia a folha da janela solta, rangendo como se alguém chamasse. Pedro virou-se para Samuel e perguntou baixinho: Você acha que eles mataram a Lúcia? Samuel estava escrevendo num pedaço velho de papel, parou, e balançou a cabeça. Não sei. Mas ninguém some por tanto tempo. Até quem já foi pro silêncio, voltou depois de 2, 3 dias. Samuel olhou para o amigo e escreveu: Talvez tenham levado ela para outro lugar. Para não causar mais problemas. Pedro apertou o cobertor rasgado. Se eu desaparecer amanhã, guarda meu lenço, tá? Samuel levantou os olhos. Pedro sorriu, triste. Mesmo que eu sobreviva, você é o único que vai lembrar que eu existi aqui. 2 dias depois, na hora do almoço, um grito ecoou atrás do depósito. Um menino de uns 9 anos, Paulo, correu desesperado pro pátio, o rosto pálido. A Lúcia, eles levaram ela embora, como lixo. As crianças ficaram paralisadas. Paulo ofegava, lágrimas caindo. Eu vi o Geraldo abrir a porta dos fundos, 2 homens estranhos arrastaram ela. Ela estava sem sapatos. A boca com fita colada. Jogaram ela na caminhonete como um saco. Marta saiu correndo da cozinha e agarrou o menino. Cala a boca. Quer ir pro porão, é? Paulo se debatia. Ela tá viva. Por que ninguém faz nada? Marta deu-lhe um tapa no rosto. O som seco calou todo o pátio. Samuel permaneceu parado entre os demais. Não chorava, mas suas mãos estavam cerradas, brancas de tanta força. Esse abrigo não salva ninguém. Murmurou Pedro. Só temos uns aos outros, respondeu Samuel, em voz baixa. Naquela noite, Samuel retirou silenciosamente uma nova carta. Mas desta vez, ele não escreveu reclamações, nem pediu nada. Apenas escreveu uma frase. O Senhor não respondeu, mas eu sei que está ouvindo. A cada dia, um amigo meu desaparece. Eu não tenho medo, mas preciso que o Senhor venha. Senão, não vai restar ninguém para o Senhor salvar. Ele dobrou a carta com cuidado, colocando-a entre o forro da camisa, aquela camisa do homem. A peça, já fina e desbotada, ainda guardava o cheiro de floresta e fumaça de cigarro, um cheiro que Samuel lembrava claramente desde sua primeira memória. Pedro se aproximou, entregando-lhe um pequeno saco com pão seco. Troquei isso por um lápis com o Luizinho.
Usa para escrever. Samuel sorriu de leve. Tô te devendo demais. Então, se um dia vierem jornalistas, desenhe eu bonito, tá? Na manhã seguinte, um grupo apareceu no portão do abrigo. Mas não era uma equipe de inspeção ou caridade. Era o grupo de entrega de alimentos habitual. O motorista, desta vez, era um jovem loiro, de óculos escuros. Pedro sussurrou. Tenta de novo. Vai que esse não é do lado dela. Samuel assentiu. Escondeu a carta no fundo de uma caixa de legumes enquanto o homem carregava outra. Rápido, discreto. Mas poucas horas depois, durante o jantar, a porta principal se escancarou. Geraldo entrou furioso, com a carta amassada nas mãos. Aqui. Samuel. O garoto se levantou, o rosto inexpressivo. Geraldo o puxou até o centro do refeitório. Dessa vez, teve a audácia de colocar carta no caminhão de legumes? Samuel ficou em silêncio. Dona Felícia surgiu por trás, segurando um cacetete preto. Parece que você ainda não entendeu os limites. Ela avançou e deu um tapa forte no rosto dele. Ninguém se moveu. Cada criança que escreve carta é um risco. Quem você pensa que é? Samuel respirou fundo e disse em voz baixa. Sou o menino a quem ele prometeu voltar. Ele já te esqueceu. Felícia riu com desprezo. E você devia aprender a esquecê-lo também. Não. Eu não esqueço. Ela estreitou os olhos, ergueu o cacetete, mas Pedro saiu de repente e se colocou na frente de Samuel. Não bate mais. Se for para bater, bate na gente dois. Felícia congelou. Um rebelde e agora mais um? Beatriz, a assistente, correu e segurou o braço da diretora. Por favor, não. As crianças estão vendo, não deixa elas verem isso. Felícia a empurrou. Cale-se. Lembre-se quem paga seu salário. Geraldo puxou Pedro para longe, mas o garoto se debateu. Eu não vou ficar calado mais. Marta gritou de longe. Enfia os dois no depósito. Agora. Samuel olhou para Pedro. Nenhum dos dois disse nada, mas o olhar entre eles selava um acordo. Os dois foram trancados naquela noite, num quartinho de tralhas atrás da cozinha. Sem luz. Sem água. Pedro sentou no chão, ofegante. Tá bravo comigo? Por quê? Por eu ter te arrastado para isso. Samuel balançou a cabeça. Eu nunca quis ir sozinho. Pedro sorriu, então perguntou. Você acha que ele ainda lembra de você? Samuel ficou calado por um instante. Acho que, só uma vez, ele olhou para mim como se eu fosse de verdade. E a gente não esquece o olhar de uma criança. Pedro sorriu. Você fala como um velho. Eu já vivi mais do que minha idade. Na manhã seguinte, os dois foram soltos. Mas Pedro não podia mais dividir o quarto com Samuel. Geraldo transferiu para o setor da cozinha, ajudando na limpeza. Samuel passou a ser vigiado constantemente, com todos os pertences revistados à noite. Beatriz secretamente enfiou um bilhete na mão dele. Não escreva mais. Eles vão fazer você desaparecer. Eu não consegui salvar a Lúcia. Samuel respondeu. Mas a senhora tá me salvando. Porque ainda tá aqui. Beatriz mordeu os lábios, os olhos marejados, mas virou-se a tempo. Naquela noite, Samuel não escreveu. Apenas abriu o desenho feito com sangue e o homem segurando a criança. A frase escrita embaixo já começava a apagar sob seus dedos. O Senhor me carregou quando eu tinha 2 anos. Eu não esqueci da promessa. Samuel beijou suavemente a palavra o eu. Dobrou o tecido e o colocou junto ao coração. Ele não sabia quantos de seus amigos ainda existiam nos porões do abrigo. Mas sabia que cada carta, mesmo queimada, escondida ou devolvida, era uma faísca, uma chama tênue acesa no vento. E fogo, com tempo suficiente, pode derrubar até os muros mais altos.
Naquela noite, o lar São Gabriel do Silêncio parecia ter perdido todo o ar. Não havia lua. O vento não assobiava pelas frestas como antes. O céu estava pesado como pedra, pronto para esmagar qualquer um que ainda ousasse sonhar. Samuel estava sozinho sob a cama, onde havia uma fenda entre os tijolos, o esconderijo onde guardava seus desenhos. Ele não levou papel. Nem lápis. Só seu dedo, ainda ferido desde o dia em que ajudou Pedro a amarrar trapos nas feridas. O corte era pequeno, mas ainda sangrava ao pressionar. Ele tirou do bolso um pedaço de tecido velho. O que restava da camisa que aquele homem colocara sobre ele 8 anos antes. O pano já estava duro, amarelado, mas ainda tinha o contorno esmaecido de um bolsinho infantil. Samuel o escondera esse tempo todo. Respirou fundo e mergulhou o dedo no sangue. Traço por traço. Não eram traços suaves como os de lápis ou carvão. Eram tortos, trêmulos, com cheiro de carne viva. Mas cada curva, cada mancha de sangue seco sobre o pano velho, formava uma imagem clara. Um homem alto segurando uma criança pequena no meio de um campo vazio. Atrás, uma cerca de ferro e muros rachados. O rosto do homem, que Samuel já desenhara 1000 vezes em pensamento. Cabelos grisalhos. Olhos brilhantes. Queixo quadrado. Um olhar quente como de alguém que existiu de verdade. Presidente Alexandre Silva. Sussurrou Samuel. Abaixo do desenho, com o sangue restante, ele escreveu com cuidado. O Senhor me carregou quando eu tinha 2 anos. Eu não esqueci da promessa. Na manhã seguinte, o abrigo seguia igual. O sino. A concha da sopa. As botas de Geraldo. Ninguém sabia que, na noite anterior, uma criança tinha depositado toda a sua última memória num pedaço de pano velho. Samuel saiu para o pátio com o rosto calmo, quase gélido. Pedro correu até ele. Você não vai mais escrever? Ele balançou a cabeça. Então você desistiu? Não respondeu Samuel. Eu estou esperando. Pedro franziu a testa. Esperando o quê? Um som diferente. No início da tarde, Samuel abriu discretamente o forro da camisa e escondeu o desenho feito com sangue junto ao lado esquerdo do peito. Abotoou a camisa como se nada tivesse acontecido. Ninguém viu. Ninguém soube. Ele carregou o desenho o dia todo. Enquanto lavava pratos. Enquanto esfregava o chão. Mesmo quando Geraldo o obrigou a ajoelhar-se no meio do pátio por ter derrubado um balde de água. Um lixo como você devia aprender a se ajoelhar como um cachorro, rosnou ele. Samuel levantou o rosto e encarou. Eu não sou um cachorro. Geraldo ergueu a perna para chutar, mas Marta gritou ao longe. Já chega. Dona Felícia está com visita. Geraldo praguejou baixinho e se afastou. Samuel se levantou, limpou as mãos, o olhar calmo. Mas por baixo da camisa, o sangue já havia manchado parte do tecido branco. À tarde, quando os outros já haviam sido chamados para a sala de aula, Samuel desviou discretamente o caminho em direção ao escritório de Dona Felícia. A porta estava trancada. Nenhuma surpresa. Mas Samuel não pretendia entrar. Sentou-se nos degraus, encostando-se à parede. Uma mão no joelho, a outra usou o lenço que Pedro lhe dera para enxugar a testa. O que você está fazendo aqui? Perguntou a voz de Beatriz atrás dele. Ela estava de pé, com uma pasta de documentos nas mãos, olhando-o com preocupação. Só estou sentado. Você sabe que esse lugar é perigoso. A senhora disse uma vez que se alguém conseguisse entregar uma prova real, tudo poderia mudar. Beatriz olhou ao redor, depois baixou a voz. Você tem algo? Samuel colocou a mão sobre o peito esquerdo. Não disse nada. Não mostre a ninguém. A não ser que você confie que essa pessoa seja sua última chance. Ele assentiu. Beatriz foi embora, deixando uma última frase. Você é mais forte que qualquer adulto que eu já conheci. Naquela noite, o abrigo adormeceu como sempre.
Mas Samuel não dormiu. Tirou a camisa, pegou o desenho, dobrou cuidadosamente, colocou dentro de um pequeno saco de tecido e costurou uma pequena ponta junto à gola, de forma tão discreta que pareceria apenas um remendo mal feito. Pedro se esgueirou até sua cama e sussurrou: ouvi dizer que semana que vem uma equipe de inspeção virá. Só por um dia. Samuel abriu os olhos. A Felícia não vai deixar verem nada de verdade. Vai limpar o pátio, vestir os meninos com roupa passada. Samuel sorriu com tristeza. Às vezes, basta uma folha cair no lugar certo. Pedro sentou-se, encostando o ombro no do amigo. Você realmente acredita que ele virá? O Silva? Samuel não respondeu. Mas apertou a mão sobre o peito onde estava o desenho. Na manhã seguinte, o silêncio foi quebrado. Enquanto Samuel limpava o chão, Geraldo entrou com sua camisa nas mãos. Essa camisa era sua? Estava pendurada no banheiro. Achei estranho e resolvi olhar. Samuel congelou. Geraldo puxou o desenho agora seco, o cheiro leve de sangue ainda presente. Levantou-o no ar. O que é isso? Samuel permaneceu calado. Você desenhou isso com o quê? Tinta não é vermelha assim. Ele olhou mais de perto e riu com crueldade. Sangue? Meu Deus, um lunático. Virou-se e caminhou rapidamente em direção ao escritório de Felícia. Samuel correu atrás, mas Marta o interceptou. Você não tem permissão para subir. A senhora não entende, aquele desenho é tudo para mim. Tudo? E quem é você para ter algo só seu? Samuel cerrou os punhos. Sou alguém que ele já segurou no colo. Ele quem? O presidente Alexandre Silva. Marta ficou imóvel. Você tá delirando? Samuel recuou, mas seu olhar não tremia. Dona Felícia pode queimar cartas, trancar crianças, nos bater. Mas ela não pode apagar as memórias. No escritório, Felícia segurava o desenho. Ela franziu o senho. Olhou por muito tempo. Esse garoto desenhou o Silva. Geraldo estava ao lado, debochado. Ele acha que o homem vai voltar. Felícia pôs o desenho sobre a mesa. Seus dedos tamborilaram levemente. Não, o rosto do Silva nesse desenho é parecido demais. Incômodo. Ela levantou o olhar. Tem certeza de que esse desenho não foi copiado ou mostrado? Absoluta. Fui eu quem encontrou. Ótimo. Ela queimou o desenho na frente dele. Queime tudo. Não deixe nenhuma cópia escapar. Leve a camisa também. Geraldo acendeu o fósforo e observou o papel se consumir. Mas o fogo não queimou o que já estava gravado na memória de Samuel. E alguém já tinha visto antes que Geraldo pegasse o desenho. Naquela noite, Pedro foi até a cama de Samuel, tremendo. Você tem uma cópia? Samuel assentiu. Tirou de dentro da sola do sapato um pequeno pedaço de papel. Era o esboço, feito a carvão, com poucos traços. Pedro olhou. É suficiente. Se alguém acreditar, isso basta. Samuel concordou. Um olhar certo é o suficiente para reconhecer. Pedro apertou a mão do amigo. Daqui uma semana. Se eles vierem. Você tem que estar pronto. Tem que estar muito pronto. Samuel olhou em direção à floresta. Eu estou pronto há 8 anos. A chuva começou ainda de madrugada. Mas não foi a chuva que tornou o abrigo Olar São Gabriel do Silêncio o mais sombrio naquela manhã. Foi o silêncio estranho no pátio. Ninguém falava. Ninguém se mexia à toa. Todas as crianças sabiam que algo tinha acontecido embora ninguém ousasse perguntar. Samuel foi arrastado para o pátio antes mesmo do sol nascer. Seus braços estavam frouxamente amarrados com corda de juta. Diante de todos, ele manteve a cabeça erguida. O vento gelado atravessava sua camisa rasgada, e seus lábios ficaram roxos. Você ainda não entendeu?
Disse Felícia, parada nos degraus, sua voz tão constante quanto a chuva. Cada atitude sua é um tapa na cara do governo. Na minha cara. O que você acha que representa para nós? Samuel não respondeu. Felícia sorriu com desprezo, desceu um degrau. Os saltos dos sapatos batiam contra a pedra molhada. Um garoto sem nome. Sem documentos. Sem ninguém que venha buscar. Sem ninguém que mande carta. Um número. Uma boca incômoda. E você acha que ele voltaria por sua causa? Pedro, na primeira fileira, cerrava os punhos até os nós ficarem brancos. Marta o empurrou para trás. Sem empurrar. Quem avançar não janta. Felícia estendeu a mão. Geraldo entregou-lhe o pedaço do desenho parcialmente queimado à barra da camisa ainda com cinza grudada. É isso aqui? Ela torceu os lábios. A grande obra-prima do senhor. Ela ergueu o desenho bem alto para todos verem. O vento forte o fez ondular no ar como uma borboleta de asas quebradas. Sonhar não salva ninguém, disse Felícia. Você precisa entender que o mundo não foi feito para gente como você. Principalmente, para quem acredita em promessas. Samuel levantou a cabeça. Seus olhos não tinham mais raiva. Nem lágrimas. Apenas um vazio muito claro. Eu não acredito na senhora, disse em voz baixa, mas firme, ecoando pelo pátio. Eu acredito nele. Então você terá 2 dias para esperar por ele, ela rosnou. Geraldo, tranque ele no depósito de carvão. Sem água. Sem luz. Sem comida. Sim, senhora. Geraldo arrastou Samuel. Pedro gritou. A senhora não tem esse direito. Ele só desenhou. Felícia se virou, olhando o garoto. E você, Pedro? Quer descer com ele? Pedro recuou, mas os olhos continuavam acesos. Eu não tenho medo do escuro. Tenho medo é de gente como a senhora continuar tendo luz. Marta correu em sua direção, mas Felícia ergueu a mão, impedindo-a. Deixa. Os que gritam alto assim não duram muito. O depósito de carvão ficava isolado, atrás da cozinha. A porta era pesada, de madeira velha, dobradiças que rangiam. A entrada mal permitia a passagem de uma pessoa curvada. Geraldo empurrou Samuel lá dentro e fechou a porta com força. Bons sonhos. Se sobreviver. Lá dentro, escuridão total. O ar cheirava a carvão velho, mofo e poeira. Samuel sentou-se num canto, encostando as costas na parede. A cabeça bateu de leve contra a madeira. Não via nada. Apenas ouvia a chuva, lá fora, muito longe. O som de si mesmo virava inimigo no escuro. Cada respiração parecia ecoar 2 vezes dentro da cabeça. Cada batida do coração soava como um tambor de contagem regressiva. Samuel murmurou para si. 1 dia. 2 dias. Só 2 dias. Ele não sabia mais que horas eram. Não sabia se era dia ou noite. O frio adormecia a língua. A fome fazia tudo girar. Mas o que quase o derrubava era o silêncio. O silêncio longo, denso, a ponto de fazê-lo duvidar das próprias lembranças. Ele me abraçou mesmo, pensou. Ele prometeu mesmo que voltaria? Abriu a boca, mas não disse nada. A garganta seca. O peito doía. O tempo sem medida arrastava a mente de Samuel para lugares difusos. Ele não sonhava. Apenas revia memórias como um filme em câmera lenta. Ele estava no pátio. Ele se ajoelhava. Ele era abraçado. A voz dizia, alguém virá. A voz dizia, eu não esqueço de você. Eu não esqueci. Sussurrou Samuel. Eu não esqueci. Tremendo, apoiou-se para levantar e foi cambaleando até a parede de madeira. Encostou as mãos e arranhou a superfície com as unhas. As letras iam sumindo à medida que ele arranhava. Eu acredito que ele virá.
O sangue dos dedos se misturava ao pó de carvão, deixando marcas vermelho escuro na madeira. Samuel se largou no chão, encostado na parede, abraçado à velha camisa já amarelada. Ainda tem cheiro, murmurou, com o nariz contra o tecido. Cheiro de suor, de floresta. Imaginou o calor daquele homem. O único abraço que conhecera na vida. Eu não tô sonhando, sussurrou Samuel. Tô só esperando o momento certo. No pátio do abrigo, ninguém falava seu nome. Mas Pedro gravou um símbolo na parede atrás do banheiro. Um pequeno círculo com 3 traços representando uma pessoa de braços abertos. Era um desenho de Samuel. Luizinho perguntou baixinho. Ele vai morrer? Pedro apertou os ombros do menino. Não. Ele só tá esperando uma porta se abrir. Beatriz chegou até a sala da diretora e bateu suavemente. Senhora, a equipe de inspeção confirmou. Chega de manhã cedo, depois de amanhã. Felícia levantou os olhos dos papéis. Um brilho frio acendeu-se neles. Ótimo. Você já sabe o que fazer. Limpar, separar roupas novas, organizar as crianças conforme a lista de comportados. E quem não estiver na lista, desaparece. Beatriz hesitou. E quanto ao Samuel? Felícia sorriu torto. Esse aí, já desapareceu. Beatriz apertou os documentos nas mãos, mas não respondeu. Ao se virar, seus olhos tinham algo muito quieto, muito fundo. No depósito de carvão, Samuel já não sabia se estava acordado ou sonhando. Sonhou que estava num monte, o céu avermelhado, o vento assobiando. Lá embaixo, o abrigo pequeno, cinza. Ele estava ao lado de Samuel. Você me chamou? Perguntou. Samuel assentiu. Escrevi 100 vezes. Ninguém respondeu. Eu li todas. Por que não respondeu? Porque às vezes o silêncio é a forma mais fiel de manter uma promessa. Mas eu estou desaparecendo. Você não é uma sombra. Você é uma voz. Samuel chorou. Acordou no meio da noite. Os olhos arregalados. Os lábios tremendo. Eu não morri. Eu ainda tô aqui. Tirou do bolso o último pedaço de papel, o esboço da pintura feita com sangue. Dobrou com cuidado. Escondeu numa fresta da parede onde o vento soprava de leve. Se alguém encontrar, leve para fora. Essa é a nossa voz. Colocou a mão sobre o peito. Senhor, só preciso de um som. Um sinal. O vento soprou mais forte. A madeira rangeu. Samuel fechou os olhos e sussurrou. Não preciso de milagre. Só preciso que o Senhor lembre de mim. Na manhã seguinte, não houve sino. Nem passos de Geraldo. Nem som de tranca abrindo o depósito. Nem cheiro da concha de sopa rala subindo da cozinha. Havia apenas um silêncio estranho. Quase como se algo estivesse sendo esperado. Pedro foi o primeiro a acordar. Ouviu. Puxou Luizinho às pressas. Acorda. Tem algum barulho vindo. Luizinho esfregou os olhos. É o vento de novo? Não. Isso é diferente. Ao longe, um som grave, espesso, como trovão vindo das entranhas da terra. Mas o céu estava azul. Sem chuva. Sem tempestade. E o som ficava mais nítido, mais forte, mais intenso. Grrrrrrrrrrrrrrr tum tum tum. Uma batida constante, como o coração de uma criatura mecânica gigante se aproximando. Samuel ainda estava no depósito. O som estranho vibrava as paredes. No começo, achou que fosse alucinação da fome. Mas logo o chão começou a tremer. Ele abriu os olhos, tentando se erguer. As costas bateram na parede. E, pela primeira vez em muitos dias, algo diferente tomou conta de seu peito. Não era medo. Não era desespero. Era algo muito parecido com fé. É ele.
sussurrou Samuel. É o som que ele prometeu. Do lado de fora, as crianças estavam em alvoroço. Geraldo correu até o pátio, gritando: todo mundo pra dentro! Ninguém olha! Mas ninguém obedeceu. Um helicóptero militar, pintado em verde acinzentado, com o brasão nacional nítido nas laterais, descia rapidamente. O vento das hélices levantava folhas, poeira, papéis e até os bonés rasgados das crianças. Os olhos de Pedro se arregalaram. Meu Deus! É real? Não é sonho, né? Luizinho apertava forte a mão do amigo. O helicóptero pousou com força sobre o gramado seco em frente ao portão do abrigo, onde, por 8 anos, não havia nada além de fezes de pássaros e ervas daninhas ressequidas. A porta da aeronave se abriu. Um grupo de pessoas em uniforme desceu, liderado por um homem alto, com cabelo grisalho até quase metade da cabeça, vestindo uma camisa cinza clara e uma jaqueta leve cor caque. Ele desceu devagar, mas o olhar cortava como lâmina, atravessando todas as paredes da mentira. Geraldo ficou paralisado. Marta balbuciou: o presidente? Dona Felícia correu da escada da entrada, os sapatos molhados, o batom esmaecido. Senhor Silva! Que surpresa, não fui avisada, se eu soubesse, teria. Alexandre Silva não parou. Estendeu a mão para trás. Um dos membros da comitiva lhe entregou uma cópia de um desenho baseado no esboço original de Samuel, encontrado na fresta de madeira do depósito de carvão, onde um menino havia colocado antes de desmaiar. Silva ergueu o desenho, voltando-se às crianças. Quem fez isso aqui? Silêncio absoluto. Pedro respirava rápido. Luizinho puxava a sua manga. Foi o Samuel. Felícia se adiantou. Ninguém, isso é só uma invenção. Eu não perguntei à senhora, interrompeu Silva, gélido. Perguntei às crianças. Pedro engoliu seco, e gritou. Foi o Samuel. O olho de Silva tremeu levemente. Samuel? Ele tá trancado no depósito de carvão. Desde 3 dias atrás. Sem água, sem comida. Silva virou-se imediatamente. Abram. Agora. Felícia correu atrás. Não. Isso é área interna, o senhor não tem autoridade. Silva virou-se, cravando o olhar nela. A voz afiada como faca. Fui eu quem assinou a liberação de verbas para esse abrigo, 8 anos atrás. Eu tenho autoridade. Geraldo recuou, o rosto cinzento. Beatriz veio correndo ao longe. Fica atrás da cozinha. Eu mostro o caminho. A porta do depósito foi arrebentada após 3 chutes fortes. Lá dentro, o facho da lanterna iluminou um corpo pequeno, encolhido num canto. Camisa rasgada. Braços sujos de carvão e sangue seco. Olhos fechados. Lábios roxos. Samuel! Gritou Pedro. Silva entrou, ajoelhou-se ao lado do menino. Samuel abriu os olhos lentamente. Piscou uma vez. Depois outra. E olhou aquele rosto. Senhor! Silva tocou sua testa, depois o abraçou com força, envolvendo o corpo magro. Sou eu. Eu vim, Samuel. Eu escrevi 100 cartas. Eu sei. Eu li todas. Cheguei tarde, me desculpe. Samuel balançou levemente a cabeça. Eu ainda acreditei. Silva o apertou contra si, com os olhos úmidos. Você não precisa mais sonhar, Samuel. Você já transformou seu sonho em realidade. A notícia correu pelo abrigo, o presidente Silva estava ali. E Samuel não era uma sombra. Ele era quem fez o mundo lembrar que o abrigo existia. Pedro correu, abraçando o amigo quando o colocaram na maca. Agora você vai embora. Tem que viver. Entendeu? Samuel sorriu fraco. Ainda nem deu tempo de desenhar você bonito. Silva ficou de pé no pátio.
O desenho ainda em suas mãos. Ele o ergueu. Um menino sobreviveu a condições que ninguém acreditaria. Não por causa de comida. Nem por uma cama macia. Mas por acreditar numa promessa. Ele virou-se para Felícia. E a senhora mentiu para mim. E mentiu para todo o país. Felícia começou a tremer. O senhor não entende. Eu só. Silva não deixou ela terminar. Fez um gesto. 2 agentes uniformizados se aproximaram. Felícia de Almeida, a senhora está presa por abuso de autoridade, desvio de verbas públicas e cárcere privado de menores. Felícia recuou. Não. Vocês não têm provas. Essas crianças, nenhuma delas tem ficha completa. Silva levantou a mão. Um membro da equipe abriu uma maleta de documentos com cópias de todas as cartas confiscadas, a lista de doações escondidas, e imagens internas das câmeras, fornecidas secretamente por Beatriz. Pedro sussurrou. Ela não abandonou a gente de verdade. Beatriz, num canto, segurava forte a pasta de documentos. Os olhos cheios de lágrimas. Felícia foi algemada. Ela gritou. Fui eu que construí esse abrigo do primeiro tijolo. Vocês não podem apagar meu nome. Silva virou de costas, sem responder. Mas as crianças gritaram em coro. A gente não precisa da senhora. A senhora não é nossa mãe. É o Samuel que manteve esse abrigo vivo. Geraldo abaixou a cabeça. Ao ser levado, só murmurava. Um menino, só um menino. Silva sentou-se ao lado de Samuel na ambulância militar. Segurou a mão do garoto. Você precisa de tratamento. Depois, se quiser, eu levo você para estudar. Num lugar de verdade, seguro. Samuel olhou para ele, os olhos brilhando. E meus amigos? Um por um todos vão sair daqui. Os que têm família, vão reencontrá-los. Os que não têm, serão acolhidos. Samuel apertou com força a mão dele. Eu não quero ser o único a sobreviver. Você não é, respondeu Silva. Você foi o primeiro a voltar à vida. Samuel fechou os olhos. Pela primeira vez, sentia o coração leve. Sem correntes. Sem muros. Apenas o som do motor e uma nova porta que se abria. Uma semana depois do helicóptero, o abrigo Lar São Gabriel do Silêncio já não era mais o lugar que fazia crianças sonharem com pesadelos mesmo acordadas. Não havia mais salto alto. Nem batom vermelho. Nem varas. Nem o depósito escuro de carvão. Felícia e Geraldo estavam presos preventivamente. A investigação foi oficialmente iniciada e, desta vez, sem nenhuma camada de proteção ou por parte de políticos locais. As crianças ainda não estavam acostumadas à luz natural da manhã, nem a comer 2 refeições completas por dia, nem a roupas novas ou a camas com cobertores. Mas, aos poucos, estavam reaprendendo a sorrir. Pedro ficou no canto do pátio, observando alguns trabalhadores uniformizados retirando a placa antiga do portão do abrigo. Lar São Gabriel do Silêncio, esse nome já devia ter sido apagado faz tempo, ele murmurou. Luizinho assentiu. Disseram que vão dar um nome novo. Vai se chamar O Casa da Esperança. Esperança parece algo que a gente nunca teve. Mas agora a gente tem. A pequena Sofia correu até eles, abraçada a um ursinho de pelúcia novinho, toda contente. Eles deixaram eu escolher o primeiro presente. Vieram da cidade. Eu escolhi o urso, e o Paulo escolheu o livro de historinha. Pedro sorriu, depois olhou para o prédio antigo. E o Samuel? Alguém conseguiu visitar ele? Beatriz, que passava por perto, ouviu e parou. Ele está se recuperando. Os médicos disseram que ainda precisam monitorar, mas o psicológico dele já está muito mais firme. Pedro franziu a testa. A senhora pode dizer para ele que a gente sente falta dele. Beatriz sorriu. Melhor seria você mesmo dizer.
Na enfermaria de campanha improvisada, Samuel estava sentado perto da janela. O cabelo aparado, as mãos enfaixadas, mas os olhos ainda puros e profundos como antes. Silva entrou, com uma pasta de documentos nas mãos. Está se sentindo melhor? Samuel assentiu. Ainda não me acostumei com a luz da manhã. Silva sentou-se, colocou a pasta sobre a mesa. Então, a partir de agora, você vai precisar se acostumar. A vida daqui para frente vai ter sempre sol. Samuel olhou para ele e perguntou baixinho. E meus amigos? Cada um terá seu próprio caminho, disse Silva. Já encontramos a avó do Luizinho. Ele vai morar com ela. Que bom! Pedro tem uma família interessada em adotá-lo. Eles leram todas as suas cartas, viram os desenhos. Disseram que, se um garoto arrisca a vida pelos amigos, então ele merece uma vida digna. Samuel sorriu suavemente. E eu? Silva tirou uma folha do bolso. Você recebeu uma bolsa integral especial do governo. Se quiser, quando estiver recuperado, poderá estudar arte onde quiser. Samuel ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não sei mais o que desenhar. Já desenhei toda a dor que carregava. Então agora você vai desenhar alegria. Não sei lidar com isso. Silva pousou a mão sobre seu ombro. Ninguém sabe, quando viveu tempo demais no sofrimento. Mas isso não significa que você não mereça. Samuel olhou para suas mãos que já estiveram sujas de sangue agora limpas e cuidadas. Perguntou suavemente. O senhor algum dia vai me esquecer? Silva respirou fundo. Já esqueci. E esse foi o maior erro da minha vida. Samuel piscou devagar. Mas agora você me lembrou. E eu nunca mais vou esquecer nenhuma criança. Naquela tarde, Silva convocou uma coletiva de imprensa no pátio do abrigo. Sob a bandeira nacional tremulando, ele ficou diante de dezenas de câmeras. As crianças sentaram-se na frente, cada uma segurando um brinquedo ou caderno novo, com olhares curiosos e inocentes. Samuel estava na primeira fileira, ao lado de Pedro e Luizinho. Silva disse. 8 anos atrás, estive aqui em uma visita simbólica. Peguei uma criança no colo, tirei uma foto, assinei um documento. Depois fui embora e me esqueci. Ele fez uma pausa. O vento soprou leve pelo pátio. Mas aquele menino não esqueceu. Ele escreveu. Ele desenhou. Ele enviou centenas de sinais de desespero que foram barrados por quem deveria protegê-lo. As câmeras focaram em Samuel. O menino se sentou ereto, olhos brilhantes. Silva ergueu uma das cartas interceptadas. Isto não é apenas uma carta. É a prova viva de uma promessa esquecida. E hoje, quero declarar que nunca mais teremos o direito de esquecer uma criança. A plateia explodiu em aplausos. Pedro deu um tapinha no ombro de Samuel. Ouviu isso? Eles estão aplaudindo você. Samuel sorriu, os olhos marejados. Não estou acostumado com isso. Vai se acostumar. Ainda vai ser muito aplaudido. O antigo abrigo foi sendo desmontado. As salas mofadas foram demolidas, substituídas por estruturas novas, claras, amplas. Os banheiros foram totalmente reformados. Havia janelas de vidro, quadros negros, beliches limpas e até uma sala de arte. Uma placa foi erguida diante do portão. Centro Nacional de Educação e Acolhimento de Crianças. Abaixo, uma citação. Às vezes, uma promessa feita a uma criança é o que nos lembra como ser humanos. Alexandre Silva. Antes de ir embora, Silva reencontrou Samuel pela última vez. Em breve, você vai morar numa cidade grande. Está nervoso? Sim. Mas não estou com medo. Por quê? Samuel sorriu. Porque agora eu sei, e não importa o quão pequeno a gente seja, ainda pode fazer um barulho enorme. Silva assentiu e apertou sua mão. Você foi o primeiro a me lembrar que não se deve subestimar o silêncio de ninguém.
Pedro correu, abraçou Samuel com força. Você tem que me escrever, tá? Não me faça desenhar carta com sangue igual você, só para você responder. Samuel deu uma gargalhada, a primeira de verdade. Eu prometo. Mas eu vou escrever com um lápis de cor. Beatriz chorava, sem conseguir dizer uma palavra. Apenas abraçou o menino que um dia desenhou em silêncio. Samuel olhou uma última vez para o abrigo, ou melhor, para o lar. O sol brilhava. Sem grades. Sem portas trancadas. Apenas um caminho aberto. E os passos dele, agora, ecoavam mais longe do que nunca. A história de Samuel nos ensina que a perseverança, a fé e a coragem de uma criança podem mudar um sistema inteiro de crueldade. Em silêncio, ele lutou com traços e cartas. E, no fim, fez o mundo escutar. Às vezes, as vozes mais pequenas são os gritos mais poderosos. Prometer algo a uma criança não é só responsabilidade, é um teste de humanidade. Ouça, proteja e valorize as crianças. Porque elas são a consciência do futuro. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.